Imperial Connect Solutions e Global Outreach Enterprises. O jovem Ricardo, agora com 18 anos, sentia o peso das expectativas que o mundo parecia depositar sobre seus ombros. Com sua carteira de trabalho em mãos, aquela ilusória chave dourada que ele, cheio de esperança, via como passaporte para um universo de possibilidades infindáveis e a tão sonhada independência, ele decidiu que era hora de procurar um emprego. Acreditava que essa jornada seria a transição definitiva para a vida adulta, marcada por conquistas e autonomia. Após vasculhar anúncios de vagas e enfrentar a enxurrada de opções desmotivadoras e genéricas, Ricardo finalmente se deparou com algo que fez seu coração acelerar. Uma vaga de trabalho que parecia atender a todos os seus anseios e mais um pouco. A descrição prometia o mundo: crescimento acelerado, um ambiente de trabalho vibrante e benefícios que soavam mais como sonhos realizados do que como simples regalias profissionais. Tudo era embalado em uma aura de perfeição tão reluzente quanto os sorrisos radiantes dos modelos na imagem promocional da vaga. Mas o que realmente capturou a atenção de Ricardo foi o nome da empresa: Imperial Connect Solutions e Global Outreach Enterprises. Tão grandioso quanto imponente, o nome transbordava ambição, poder e sucesso. Era impossível não se deixar envolver pela magnitude que aquelas palavras transmitiam. Ele imaginava um edifício imponente, de paredes envidraçadas que refletiam a luz do sol, recheado de executivos e salas de reuniões que definiam o futuro do mercado global. Ricardo sentiu que aquilo era mais do que um emprego, era um convite para fazer parte de algo extraordinário, algo que finalmente lhe daria a oportunidade de deixar sua marca no mundo. Com um misto de nervosismo e excitação, ele não pensou duas vezes antes de enviar sua candidatura. Naquele momento, acreditava que o destino havia reservado aquele momento para colocá-lo diante da oportunidade que poderia mudar sua vida para sempre. A sensação era de um renascimento, um despertar para um futuro resplandecente, onde as promessas de glórias e realizações inimagináveis cintilavam como estrelas em um céu ainda por conquistar. Coitadinho! Em seus olhos brilhava a convicção de que cada passo dado naquela nova jornada seria uma ascensão meteórica rumo à realização dos seus ideais mais intensos. Naquele dia inesquecível, Ricardo se viu envolvido por uma atmosfera quase mística no ambiente onde seria feita a entrevista. A renomada empresa, com sua retórica envolvente e discursos pomposos, erguia um verdadeiro templo de ilusões, onde cada palavra era impregnada de promessas magnéticas e reluzentes como o ouro mais puro. Este, afinal, era o propósito da grandiosa empresa. O ambiente, decorado com um ar de sofisticação e poder, transbordava a sensação de que ali repousava o verdadeiro elixir do sucesso financeiro. Os entrevistadores, portadores de uma oratória inflamada e assertiva, teciam um discurso quase hipnótico, capaz de seduzir até os corações mais cautelosos. Suas palavras soavam como uma sinfonia de possibilidades, onde cada nota anunciava benefícios mirabolantes e oportunidades que transcenderiam qualquer noção de ordinário comum, prometendo transformar a existência de qualquer um em uma epopeia de triunfos profissionais. Porém, após 2 horas de uma autoproclamação retumbante de glórias futuras, visões de um destino radiante e um blá-blá-blá nojento e insuportável, a realidade começou a se impor com a frieza de um vendaval devastador. A representante da empresa, uma mulher de aparência impecável, dotada de uma eloquência hipnotizante e de um sorriso que parecia capaz de dissolver qualquer dúvida, desempenhava seu papel com a precisão de uma atriz experiente. Cada gesto era cuidadosamente planejado, cada palavra carregada de um tom encorajador que mascarava habilmente a cruel verdade por trás da fachada reluzente. Com um brilho quase teatral nos olhos, ela apresentou, de forma tão natural que beirava o cinismo, a realidade sombria daquele que havia sido anunciado como passaporte para uma vida gloriosa. Ricardo, juntamente com outros 100 candidatos, foi apanhado na teia de sua retórica suave, antes de perceber a armadilha safada na qual tinha entrado. O salário, apresentado de forma quase irrelevante no final do discurso, era um insulto descarado às expectativas de qualquer jovem em busca de um futuro digno. Insignificante e miserável, equivalia a migalhas jogadas com desdém à beira de um grandioso banquete de ilusões. Ali, promessas brilhantes e eufemismos cuidadosamente arquitetados não passavam de ornamentos que escondiam a dura e implacável realidade. Ricardo sentiu o peso da decepção desabar sobre ele como um soco silencioso no estômago, uma sensação de zombaria que ele mal conseguia compreender. A carteira de trabalho que ele segurava, antissímbolo de esperança, tornou-se em suas mãos um lembrete amargo de sua ingenuidade. Aquele pedaço de papel outrora tão valioso agora parecia um convite para o mínimo absoluto, uma passagem irônica para o quase nada. Enquanto isso, a representante continuava sua performance, exaltando os benefícios da empresa com um entusiasmo tão artificial quanto os sorrisos das imagens promocionais que rolavam na apresentação.
Esses mesmos benefícios, vendidos como um bálsamo para a alma do trabalhador, não passavam de concessões insignificantes, miseráveis e vazias de qualquer valor real. A empresa, que se proclamava uma gigante de inovação e progresso, se desvendava ali como uma farsa cuidadosamente planejada e encenada, um teatro de safadezas e absurdos descarados onde a fachada de grandeza e prosperidade desmoronava diante da amarga desilusão imposta pela realidade. Ricardo, como tantos outros naquele salão, percebia agora que não passava de um figurante no grandioso espetáculo das promessas falsas. A opulência do nome imperial Connect Solutions e Global Outreach Enterprises, que outrora preenchera seus sonhos com esperança, agora ressoava como uma cruel ironia, um lembrete pungente da vasta distância entre a ilusão e a cruel e visceral realidade. Era como um mágico malévolo, maligno, realizando truques ilusórios diante de crianças ingênuas, completamente desarmadas e vulneráveis, diante de um perigo iminente. Como poderiam, com toda a grandiloquência e falsas promessas, oferecer o mínimo dos mínimos, um salário tão raso quanto o entusiasmo que começava a se dissolver? A euforia inicial, que tomava conta como um brinde inaugural a uma jornada de sucesso, lentamente se desvanecia. No lugar daquela excitação renovadora, nascia um sentimento avassalador de desamparo e engano, uma sensação de que as portas para um futuro brilhante estavam trancadas com correntes forjadas pela mesquinhez, pela alienação, pela mentira safada. O jovem trabalhador agora percebia a cruel dissonância entre o que lhe era vendido e o que de fato lhe era entregue. Mas, afinal, ele ainda estava dentro de uma grande empresa, uma entidade que lhe havia prometido tantas coisas e apresentado tantas oportunidades. Apesar das desilusões que surgiam, por que não continuar se já estou aqui? Por que não acreditar que, talvez, fosse apenas uma questão de tempo até que tudo aquilo que foi prometido se concretizasse? Afinal, perseverança e paciência eram frequentemente exaltadas como virtudes essenciais para o sucesso. Quem sabe, ao persistir, ele não alcançaria as tão sonhadas portas de possibilidades que o haviam motivado desde o início. O jovem decidiu que, por ora, mesmo com tudo que já viu, manteria a fé nas promessas e o esforço nos dias seguintes, esperando que o futuro trouxesse a recompensa pela sua dedicação. Com o passar dos dias, a rotina extenuante e implacável se instaurava como um regime de tortura cotidiana. O que fora prometido como a porta de entrada para uma carreira luminosa gradualmente se revelou como uma armadilha insidiosa, pérfida, onde cada dia era um lembrete cruel da mentira sibilante que fora proferida durante a entrevista. Ricardo, agora alijado de sua ingenuidade e imerso em uma realidade que mais parecia uma prisão, se encontrava dilacerado entre a exaustão física e a frustração emocional. Como operador de telemarketing, essa era, sem sombra de dúvidas, a sua função genuína no mundo real. Nada daquele amontoado de baboseiras cuidadosamente maquiadas, idiotices absurdas e mentiras grotescas escancaradas que despejavam como uma chuva incessante de falsidade para ornamentar o cargo com títulos pomposos e vazios, como consultor de soluções integradas, analista de interações comerciais, gestor de relacionamento corporativo, coordenador de comunicação estratégica, consultor de prospecção ativa, especialista em estratégias de conexão corporativa, entre outros devaneios criados para mascarar a dura realidade. Era uma verdadeira palhaçada institucionalizada, uma ópera tragicômica onde a verdade era sufocada sob camadas de um verniz brilhante de hipocrisia. Sua voz, que deveria ser sua identidade, tornou-se a moeda de troca em uma engrenagem que triturava sonhos e desejos pessoais para alimentar um sistema insaciável. Um sistema que exigia metas tão inalcançáveis quanto estrelas no céu, jornadas exaustivas que roubavam não só o tempo, mas também o espírito, e, mais cruelmente, uma negação completa e sistemática de seu valor como ser humano. Cada ligação era como um golpe invisível, arrancando pedaços de sua essência e deixando para trás apenas o cansaço e a frustração. O ambiente ao seu redor era tão frio e desumano quanto uma máquina impiedosa, programada para triturar qualquer vestígio de humanidade. A empatia, que deveria ser o alicerce de qualquer interação, era tão escassa quanto água em um deserto árido, transformando cada dia em uma luta solitária contra a indiferença por seu estado atual. No meio desse cenário desolador, os insultos descabidos de clientes maldosos caíam sobre ele como pedradas no meio da cara, cada palavra carregada de desprezo e crueldade sádica. Não havia trégua. E, como se isso não bastasse, a pressão incessante dos supervisores de operação pairava sobre ele como uma sombra maligna opressora. Suas cobranças eram implacáveis, suas exigências tão desumanas que pareciam uma baba de sadismo escorrendo de algum orifício. Era como se, a qualquer momento, eles pudessem realmente brandir um chicote, tamanha a intensidade com que esmagavam qualquer resquício de dignidade. A cada chamada atendida,
Ele sentia sua energia vital sendo sugada até não sobrar mais nada, como se estivesse preso em um ciclo interminável de desgaste e humilhação. O trabalho, que deveria ser uma ponte para a realização pessoal, havia se tornado uma prisão emocional, onde a única certeza era o peso esmagador de um sistema que não enxergava pessoas, apenas números, lucros e metas, revelando-se o oposto mais perfeito do que haviam prometido ser. As metas, como uma miragem enganosa, jamais eram feitas para serem alcançadas. Pelo contrário, era um jogo perverso, um ciclo interminável de frustração. Quando, com esforço titânico, alguém finalmente atingia o inalcançável, o sistema logo tratava de erguer a barra ainda mais alto. Uma estratégia verdadeiramente diabólica, uma manipulação calculada para manter os operadores presos em uma névoa constante de inadequação, sempre sob a impressão de que estavam devendo algo, de que nunca eram bons o suficiente. A sensação de estar em eterno débito corroía o espírito, transformando cada dia de trabalho em uma batalha que já começava perdida. Os próprios operadores, peças essenciais para manter a máquina girando, eram tratados como elementos sujos e descartáveis. Tudo ao redor parecia conspirar para afundá-los ainda mais em um abismo de estresse e esgotamento. Eles eram abandonados à mercê de um sistema voraz, um devorador insaciável que consumia sem piedade qualquer resquício de humanidade ou dignidade. Enquanto isso, do outro lado, os discursos institucionais resplandeciam como falsos faróis, lançando uma luz enganosa que ainda prometia reconhecimento, crescimento e oportunidades, brilhantes promessas que se dissipavam no ar como fumaça diante do vento cruel da realidade. Era um desrespeito absoluto, uma afronta escancarada à noção de realidade de todos, uma farsa tão descarada e maldita que não apenas ignorava, mas zombava da experiência e dos esforços daqueles que sustentavam a engrenagem. Na prática, a cruel realidade se escancarava sem piedade. O glamour cintilante das palavras pomposas e dos títulos inventados nada mais era do que um espetáculo vazio, uma encenação teatral projetada para enganar os incautos. Atrás dessa cortina de ilusões, escondia-se o peso esmagador de um trabalho rotineiro, desvalorizado e sufocante. Era a face nua, crua e insensível de uma máquina brutal, uma engrenagem do mal que não apenas devorava sonhos, mas os alimentava com promessas ilusórias pelo simples prazer de iludir. Cada nova mentira era uma arma para prender os sonhadores na posição de meras peças descartáveis, pequenas engrenagens fadadas ao desgaste contínuo, destinadas a girar incessantemente enquanto sustentavam o funcionamento da máquina maior. Os operadores, os verdadeiros pilares que mantinham a máquina viva, eram sistematicamente exauridos até o limite, drenados de suas energias e de sua essência. E, quando suas forças finalmente se esgotavam, eram descartados como lixo sem a menor cerimônia, substituídos por outros, prontos para serem devorados pelo mesmo ciclo cruel. Não havia empatia, não havia reconhecimento, apenas uma exploração calculada que transformava vidas em combustível para perpetuar o funcionamento desse sistema opressor e insaciável. Era perversidade institucionalizada, um jogo onde o brilho da fachada escondia a escuridão do abismo que consumia aqueles que acreditavam nas falsas promessas. Cada ligação realizada, cada meta não alcançada, ressoava em sua alma como um sino fúnebre, anunciando o declínio de seus sonhos. A empresa, antes exaltada como um colosso de oportunidades, demonstrava sua verdadeira natureza, uma máquina fria e realmente impiedosa, movida por um apetite insaciável de exploração onde a dignidade humana era sacrificada em nome de números e estatísticas. O ambiente, saturado pela opressão e pela imposição de um ritmo desumano, transformava a rotina de trabalho numa jornada de sofrimento. O brilho dos ideais que outrora inflamavam seu coração dissipava-se dia após dia, substituído pela amargura e pela sensação de ser uma mera e pequena engrenagem numa máquina imparável de pressões diárias, onde os iludidos eram subjugados pelas leis impiedosas do sistema mentiroso e cruel. Ricardo, após um ano de sobrevivência em um regime tão cruel quanto sufocante, havia sido transformado em uma sombra do jovem cheio de sonhos que havia chegado naquela empresa. Trabalhando como operador de telemarketing, ele enfrentava diariamente um cenário devastador, uma torrente visceral de ofensas dos clientes, que se acumulavam como feridas invisíveis em sua alma, acompanhada por uma pressão incessante e sufocante por metas que jamais seriam atingidas. Era um sistema perfeito de exploração, calculada para consumir até o último resquício de esperança, enquanto a realidade brutal se desdobrava diante dele, despedaçando seus sonhos com voracidade. A verdade, que ele tanto relutava em aceitar, agora estava ali, nua e crua, rasgando as ilusões e devorando seus sonhos ainda vivos. Ele percebeu, com uma clareza devastadora, o engano monstruoso em que havia caído. Fui completamente enganado por essa empresa maldita. Esse nome desgraçado, Imperial Connect Solutions e Global Outreach Enterprises,
agora revela seu verdadeiro significado: moedor de cana. Não havia mais espaço para ilusões. Ricardo sabia que não era mais do que uma peça descartável, uma cana destinada a ser esmagada e espremida até a última gota de tudo que havia de bom em si. O sistema não apenas drenava seus esforços e sua essência, mas fazia isso com crueldade calculada, passando repetidamente pelos rolos esmagadores da máquina até que não restasse nada. E, quando finalmente estivesse seco, quando já não tivesse mais nada a oferecer, ele seria lançado fora como o mais puro lixo, sem a menor consideração pelo ser humano que havia sido. Era um ciclo perverso e implacável, uma engrenagem cruel que não apenas esmagava, mas mastigava com voracidade cada fragmento da essência de Ricardo. Essa realidade sombria e inegável agora lhe pesava como correntes de ferro, arrastando para um abismo de desespero que não podia mais ser ignorado. Ele sentia, com cada fibra de seu ser, que o primeiro passo para escapar daquele inferno era enfrentar a verdade com coragem, uma verdade que doía como uma lâmina fria, mas que precisava ser aceita. Ele precisava admitir que havia sido enganado, traído por promessas sedutoras que se transformaram em veneno. Se permanecesse, sabia que seria apenas mais um miserável descartável, dilacerado pela máquina que, sem remorso, sugava a vida dos que acreditavam nela. Com os olhos ardendo de raiva e angústia, murmurou para si mesmo, quase como uma declaração de guerra: não posso mais me enganar. Chega! Esta é a pura e inegável verdade, e preciso encará-la para poder mudar. Antes que esta máquina maldita consuma cada pedaço de quem eu sou, antes que eu me torne apenas uma carcaça vazia, drenada e descartada como lixo. Esse mal precisava ter um fim. Essa opressão sufocante, que corroía sonhos como ácido, tinha que ser destruída. Não havia ninguém vindo para ajudá-lo. Ele estava sozinho, cercado por paredes que pareciam se fechar cada vez mais. Não havia alívio, não havia trégua. Do cargo mais alto naquela empresa até o menor, todos estavam presos à mesma engrenagem miserável onde alguns poucos bebiam do caldo que escorria do grande moedor de cana. Até mesmo seus colegas de sofrimento, os que, assim como ele, eram praticamente escravizados pela máquina, pareciam resignados, condicionados a aceitar a miséria como um destino inevitável. E isso era o que ele mais odiava, essa aceitação silenciosa dentro dele, essa rendição àquilo que mais o feriu em toda a sua vida. Maldita foi a hora em que vi aquele anúncio. Ele gritou por dentro, em silêncio, com um ódio que parecia queimar sua garganta. Maldita foi a hora em que acreditei nas mentiras douradas, nas promessas falsas que aprisionaram minha vida e minha mente. Mataram minha alegria, roubaram minha essência e me transformaram em um prisioneiro de um sistema insaciável. Mas não mais. Chega! Isso vai acabar. Enquanto essas palavras ecoavam em sua mente, algo dentro de Ricardo começou a se mover, uma fagulha, uma força que ele pensou ter sido apagada pela opressão. Ele sabia que o caminho seria árduo, que enfrentaria obstáculos tão gigantescos quanto montanhas e que cada passo seria marcado por suor e dor. Mas ele também sabia que precisava lutar. Era hora de quebrar as correntes que o aprisionavam, desafiar o sistema que o esmagava e recuperar tudo aquilo que lhe havia sido roubado. Sua liberdade, sua dignidade, sua essência, cada fragmento valia o esforço, cada gota de energia que ele pudesse oferecer. E então veio a visão, como um tapa na cara brutal e ardente, despertando para a realidade amarga. Enquanto eu estiver aqui, nesse lugar sufocante e opressor, não vou ter paz. Eu preciso sair daqui, desse espaço que só subtrai, que apenas consome e nunca devolve. Este é um lugar onde sonhos morrem e vidas são drenadas até o limite. Pode levar todo o tempo e esforço do mundo, pode exigir mais de mim do que eu jamais imaginei, mas não vou me render. Nessa caverna maldita de mentiras, enganos e ilusões cruéis, eu não vou ficar. Enquanto eu tiver forças, enquanto meu coração ainda bater, vou lutar para desaparecer daqui, para escapar desse moedor de cana demoníaco. E com um coração pesado, mas firme na determinação, ele levou um clamor sincero e desesperado àquele que realmente poderia socorrê-lo. Deus, eu te imploro, estende a tua mão poderosa e me ajuda a sair daqui. Rompe as correntes que me prendem a essa realidade sombria e me guia para reencontrar meu verdadeiro caminho. Ele sabia, no fundo de sua alma, que a batalha seria exclusivamente sua, e que nenhuma pessoa viria para resgatá-lo das profundezas daquele abismo. No entanto, também sabia que não estava sozinho. Deus estava ali, sempre esteve. Com fé renovada, reconheceu que sua força para lutar não vinha de si mesmo, mas sim de Deus, que sustentava sua alma nos momentos mais difíceis e escuros. Minha alma clama por liberdade, pensou Ricardo, com o peso de uma existência esmagada sobre seus ombros.
E somente Deus pode me conceder a força necessária para lutar. Somente Ele pode me dar o vigor para enfrentar essa realidade brutal e opressiva que ameaça destruir quem eu sou. Somente Ele pode me sustentar para persistir, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando os ventos da desesperança soprarem com violência contra mim. Só Deus pode me ajudar a sair daqui, sem nunca permitir que eu desista. Foi nesse pensamento, carregado de fé e entrega, que seu coração encontrou um pequeno, mas poderoso lampejo de paz em meio ao caos que o cercava. Ricardo sabia, com uma convicção inabalável, que com Deus ao seu lado, até as montanhas mais intransponíveis poderiam ser removidas, e até as trevas mais densas seriam atravessadas pela luz divina. Ele não estava lutando apenas por liberdade, estava lutando pela vida que Deus havia cuidadosamente planejado para ele, uma vida cheia de propósito, uma vida que valia a pena ser vivida, não apenas suportada. 2 décadas se passaram desde aqueles dias sombrios, e Ricardo, enfim, havia deixado para trás aquela realidade infernal. No entanto, o caminho até ali não tinha sido menos desafiador. Ele enfrentou muitas outras empresas, tão cruéis, ou até mais, do que aquela primeira que quase destruiu sua alma. Verdadeiras carniceiras malditas. Era como atravessar um deserto, com ventos que castigavam cada passo, mas Ricardo lutou. Lutou contra um sistema perverso e maligno, recusando-se a ser mais uma vítima, recusando-se a deixar que o moedor de dignidades o reduzisse a pó. Agora, vivendo uma vida infinitamente mais feliz e realizada do que jamais imaginara possível nos tempos de opressão, Ricardo olhava para trás com um misto de alívio e indignação. Ele refletia sobre tudo o que havia enfrentado, sobre cada batalha que havia vencido, e um pensamento começou a surgir com força em sua mente. Que tal eu fazer um vídeo no YouTube para alertar os jovens? Mostrar o que realmente os aguarda quando acreditam nas mentiras descaradas que empresas de telemarketing contam para atraí-los e explorá-los. Compartilhar suas histórias parecia ser uma maneira de transformar o sofrimento em algo útil, uma forma de retribuir tudo o que havia passado nas mãos dessas empresas cruéis e carniceiras. Ele desejava que os novos candidatos estivessem armados com relatos de experiências reais, para que pudessem enxergar além das promessas safadas e ilusórias e proteger seus sonhos e dignidade. Boa ideia, não é? Pensou ele. Suas cicatrizes não eram apenas marcas de sofrimento, mas testemunhos de vitória, superação e perseverança. E ele sabia, no fundo de sua alma, que ao compartilhar sua verdade, poderia talvez evitar que outros jovens trilhassem o mesmo caminho tortuoso que ele havia percorrido. Deus me deu forças para vencer, pensou, e agora eu posso usar minha experiência de superação para ser uma voz de alerta para quem ainda está preso no mesmo sistema de mentiras dessas empresas de telemarketing. Convido você a se inscrever no meu canal. Deixe seu like e o seu comentário. Em breve, trarei novos vídeos sobre temas diversos. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Ah, e para não generalizar, Ricardo disse, não são todas as empresas de telemarketing que são assim, ok? Tudo bem. Eu trabalhei sei lá, em umas 12 empresas, e as 12 foram verdadeiros animais carniceiros comigo. Então, acho que apenas 99% dessas empresas são assim. Certo? Ainda sobra 1%, que é formado por empresas boas, que valorizam a humanidade dos seus operadores. Ufa, quase esqueci de falar isso. Então tome muito cuidado, ao ir trabalhar em alguma dessas merdas de Imperial Connect Solutions e Global Outreach Enterprises.